Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 13, versículos de 10 até o 17. Antes de começar a ver esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua curtida e seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Assim você me ajuda nesse trabalho de evangelização. Mas vamos lá ver o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Vamos lá entender bem direitinho esse texto para não ficar nenhuma dúvida. De antemão, só quero fazer um comentário. Essa semana é dia de finados, dia 2 de novembro, e você que quer entender melhor o que a Bíblia fala sobre a oração pelos mortos, neste último sábado saiu um vídeo bem interessante aqui no canal sobre essa temática. Dá uma conferida aí, foi um dos últimos que saiu, sobre o que a Bíblia fala sobre a oração pelos mortos. Assista esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, que é um novo projeto que eu estou lançando aqui no canal, de trazer outros temas, muitas vezes polêmicos, à luz da palavra de Deus. Vamos lá então ver o texto. Jesus estava ensinando numa sinagoga. O que era uma sinagoga naquele tempo? Gente, vamos lá. Existiam 2 realidades dentro da crença de um judeu. De um lado estava o templo de Jerusalém, que era onde se faziam sacrifícios. Por outro lado estava a sinagoga. O foco da sinagoga era mais estudar a Bíblia. Então é similar, por exemplo, que acontece em muitas paróquias no Brasil inteiro, de quando um padre não pode ir até uma comunidade, e especialmente quando é uma comunidade rural, o pessoal se reúne dia de domingo para poder fazer a chamada celebração da palavra. Então era mais focado na palavra do que na questão do sacrifício. Eu costumo comparar a sinagoga com uma capela. Algo mais simples, algo mais intimista, diferente de uma matriz, por exemplo. E eles estavam no dia de sábado. O problema é que a lei realmente falava que dia de sábado era um dia para focar em Deus, é o dia do repouso. Porque Deus, lá em Gênesis 1, quando ele cria o mundo, ele também descansa no último dia. Então, usando esse mesmo argumento, agora nós também somos chamados a descansar dia de sábado também, né? Então, era essa a realidade. Ali, segundo diz no versículo 11, existia uma mulher que estava atormentada por um espírito, que fazia ela ficar doente. Quero chamar a atenção, primeira coisa, sobre a mulher na Bíblia, gente. É um absurdo o que eu vou falar, eu sei, na sociedade que nós vivemos hoje, mas a mulher era extremamente criticada naquele tempo. Por qual motivo? A mulher naquele tempo era vista apenas como servindo para poder gerar vida. Quando a mulher não era adulta ainda, ou seja, ela não podia ainda gerar um filho, essa mulher, obviamente, infelizmente é isso que eu tenho que dizer, ela era vista como ser ninguém, ela não servia para nada. Dentro da sinagoga, inclusive, mulheres geralmente não podiam entrar. Mulher não podia, por exemplo, ler os textos da lei de Deus. A mulher era muito rejeitada. Sem lembrar, né, de um detalhe importante, que quando a mulher estava no meio de uma situação, ela era vista como impura. Então, algo natural da mulher era visto como sinal de impureza. Então, tudo isso já diminui muito a dignidade da mulher. E aqui diz que ela estava há 18 anos, ou seja, muito tempo, é isso que precisa pra gente, encurvada e incapaz de se endireitar. Gente, vamos pensar um pouco. O estar encurvado é não olhar para o alto. E quem é que está no alto? A crença judaica é que Deus habita no céu. Então essa mulher, há 18 anos, não podia olhar para o alto. Isso é tão evidente que quando ela é curada, ela começa a louvar a Deus. Parece que antes, ela nem louvar a Deus ela podia. Vamos fazer uma reflexão aqui? É isso que o pecado faz com a gente. O pecado, ele infelizmente não me permite rezar como deveria, orar como deveria, ter uma intimidade com Deus como deveria. Eu vou te ajudar para você poder entender por que eu falo isso.
Digamos que eu estou agora afundado no pecado, sei lá, da inveja. Então, tem uma tendência de que na minha própria oração, a minha oração seja fruto de inveja. Eu digo assim, Senhor, me dá uma casa como fulano de tal tem. Eu não trabalho mais que ele. Olha a minha oração aqui com fruto de inveja. Então, o pecado, ele até diminui o nosso relacionamento com Deus, ele deturpa o nosso relacionamento com Deus, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Essa é a grande verdade. E o que acontece? Essa mulher estava há 18 anos assim. Ela não estava tão íntima de Deus como deveria estar. E aí o que acontece aqui? Jesus chama ela, ele vê primeiramente ela. Jesus olha, Jesus vê aquela mulher, chama ela e diz, você está livre dessa doença. Ele ainda coloca as mãos sobre ela, ou seja, olha, Jesus está vendo uma pessoa que ninguém vê, porque era excluída da sociedade. Jesus chama alguém que ninguém falaria com ela, obviamente. Em terceiro lugar, Jesus toca. Jesus faz 3 coisas que ninguém queria fazer. Jesus ele vai além da realidade do ser humano. E aí, quando ele coloca ela sem direito e começa a louvar a Deus. Então, literalmente aqui, eu posso até fazer essa alusão sem muito medo, é o que acontece com o sacramento da confissão. Na confissão, amados irmãos e irmãs, nós temos a graça de receber um banho da misericórdia de Deus. Os nossos encurvamentos, né, o nosso estar para baixo, o nosso estar longe de Deus, é resolvido pela confissão. Não que a confissão seja um ato de mágica, mas é porque quando eu me reconheço pecador, estou ali diante do sacerdote, peço perdão a Deus, Deus, pela pessoa do sacerdote, Deus me perdoa. Não é o padre que perdoa ninguém, é Deus que perdoa. E obviamente agora eu saio livre. Né? É tão bom receber a graça do sacramento da confissão, tá vendo? Você que não faz muito tempo que você não busca, vá atrás. Mas vamos voltar para o texto. O chefe da sinagoga não gosta, existiam líderes naquele tempo. Ele não gosta porque ele fez uma cura em dia de sábado. Dia de sábado é dia de focar em Deus, dia de sábado é dia de repouso. Jesus, ao curar alguém, está tirando Deus do centro. Absurdo, gente, que história é essa? Jesus trouxe vida, dignidade para aquela mulher, ele curou aquela mulher. Onde é que isso é contrário à vontade de Deus? O chefe da sinagoga disse que era. E aí, por isso que ele vai começar a dizer, ó, existem 6 dias para trabalhar, 6 dias para fazer o que vocês quiserem. Se quer ser curado, venha nos outros dias, aqui não. Por isso que Jesus se revolta e chama ele de hipócrita. Hipócrita por quê? A palavra hipócrita, no grego, significa aquelas pessoas que eram atores, atrizes no teatro. Então, faz uma coisa, mas vive outra. Mais ou menos isso. Então, Jesus está dizendo assim, ó, vocês nos soltam do curral o boi ou o jumento para dar de beber em dia de sábado? Em resumo, os animais têm mais dignidade do que aquela mulher. Aí Jesus coloca, esta filha de Abraão, Jesus está falando isso porque é para dizer assim, ela é judia, porque filho de Abraão era judeu. É uma filha de Abraão, Satanás amarrou ela durante 18 anos, ela não deveria ser libertada, mesmo dia de sábado? Vocês estão dando mais dignidade a um boi ou a um jumento do que a essa mulher. Jesus está colocando eles diante da parede, literalmente. E aí, essa resposta de Jesus acaba envergonhando a eles, porque eles caem em si. Eita, eles sabem que a gente faz isso, né? E ele vai até dizer, sabe por que eles faziam isso, de alimentar o boi e o jumento? Porque dava dinheiro. Nós temos aqui uma religiosidade completamente baseada no dinheiro. Não é que o dinheiro não é importante, gente. Mas o foco daqui, infelizmente, é o dinheiro. E aí, diz aqui que a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que Deus fazia, obviamente, porque Deus tira a tristeza do coração do povo. Um povo que estava focando e vivendo uma religiosidade apenas, às vezes, também pelas aparências da dinâmica dos líderes. Amados irmãos e irmãs, espero que tenha ficado claro. Mas aí eu faço 2 comentários aqui. Primeiro é sobre o sacramento da confissão, repito. A graça de Deus, ela tem o poder de nos levar a deixar de ser homens e mulheres encurvados para agora, de fato, olhar para ter uma vida nova. E segunda coisa que quero pontuar para vocês é observar essa dinâmica, né? Comunicar a vida, gerar dignidade e também é colocar Deus como centro. Que nós possamos ter esse insight na nossa cabeça, à luz desse evangelho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.